sem perder tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para não fugir do tema. Joel capítulo 2, versículo 32, eu vou ter como referência. Que Deus abençoe todos os internautas. E Deus tem uma palavra para vocês nesta noite. Dois, 32. Joel 2, versículo 32. Todos acharam amém? Estou ouvindo barulho de Bíblia. Vou esperar para que todos acompanhem. Amém? 2:32. Diz assim a palavra do Senhor: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Pai, graças te damos. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui podendo adorar o teu santo nome. Que nesta noite, toda e qualquer distração, todo e qualquer espírito imundo, toda ação maligna, possa agora ser repreendida, caída por terra. E no nome de Jesus Cristo, nossas mentes, nossos corações estejam voltados para Ti, para a Tua palavra que limpa, para a Tua palavra que cura, para a Tua palavra que liberta, para a Tua palavra que transforma, para a Tua palavra que nos ensina, para a Tua palavra que nos instrui. Que o Espírito Santo de Deus venha e tenha total liberdade neste lugar. Fala conosco, Senhor, porque nós estamos aqui para Te ouvir. Aleluia. A igreja pode se assentar, sentando, aplaude Jesus. Aleluia. Para nós entendermos um pouco, a gente vai ter que voltar um pouquinho no capítulo 1, para a gente entender o que está acontecendo e qual é o propósito do Espírito Santo em estar nos dando uma campanha, um grito por arrependimento. E a palavra arrependimento será uma palavra que desde o começo até o final, até quando Jesus buscar a igreja, nós vamos ouvir. E o dia que você chegar em uma determinada igreja e não ouvir a palavra arrependimento, saia dela. Labracantarabia-xéria. Porque a palavra arrependimento tem que estar em todo o tempo. Para vocês terem uma ideia, Jesus começou o seu ministério no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, dizendo assim, as primeiras palavras de Jesus foi assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! A palavra arrependimento tem a definição, mudar de direção, mudar a mente e o coração. Então, quando o Espírito Santo está gritando por arrependimento, Ele está dizendo para a igreja, está na hora de mudar de direção, está na hora de mudar os corações, está na hora de mudar a mente. Labracantarabia-xéria. Porque no decorrer da nossa trajetória com Cristo, é muito fácil nós pegarmos uma direção errada, é muito fácil tomarmos decisões erradas, é muito fácil a gente se perder no caminho. E quando o Espírito Santo começar a gritar, um grito por arrependimento, arrependei-vos, Ele está dizendo, arrependei-vos, muda de direção, esse caminho que você pegou não vai terminar bem,
muda de direção. Esse caminho que você pegou leva à morte, muda de direção. Esse caminho que você pegou vai levar o seu ministério à ruína. Está na hora de mudar de direção. Labraço e cantarabia xéria. Então nós vamos ver no capítulo 1 que Joel vai começar a ministrar. E ele vai dizer: ouvi, escutai. E esse objetivo de dizer duas vezes é porque o Espírito Santo queria inculcar na cabeça, na mente daquele povo a palavra, a mensagem. O Espírito Santo queria que aquela mensagem ficasse gravada, porque a definição para inculcar é gravar em tábuas de pedra, ou então como se fosse uma picada de inseto. Ou seja, quando a gente é picado por uma abelha, dá uma ardência, dá uma dor e dá um desconforto. Então o Espírito Santo queria que aquela palavra trazesse um certo desconforto para fazer o povo mudar de direção, porque eles tinham pegado uma direção errada. Por exemplo, se for picado por uma cobra, todo mundo sabe que se for picado e não tiver o soro, acontece o quê? Então, ele queria que essa palavra gerasse esse impacto. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Sim ou não? Levanta a tua mão porque é profético. O Espírito Santo não quer morte. O Espírito Santo quer vida. É por isso que a mensagem ela tem que ser gravada, ela tem que te impactar, ela tem que mexer com você, porque ele não quer morte, ele quer vida. Aí ele vai dizer assim: olha, eu quero que essa mensagem fique gravada, porque o que está para acontecer jamais foi visto e ouvido. A destruição que está por vir nunca aconteceu antes. O mal que está vindo aí nunca foi visto por homem nenhum. É por isso que eu quero que esta mensagem fique gravada. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se humilhar, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que destruição é essa, pastora? O que a largata deixou, porque era um exército, o gafanhoto vai vir e levar. O que o gafanhoto deixar, a locusta vai vir e vai levar, e assim em seguida. Ou seja, era uma destruição total. E o Espírito Santo estava ecoando, o Espírito Santo estava gritando para que esse povo acordasse e despertasse. Mas, ele vai dizer assim: despertai-vos bêbados e chorai. Alguém aqui já passou pela experiência de acordar um bêbado? De despertar um bêbado? Hã? Não, todo mundo nasceu no berço evangélico aí, ninguém bebeu. Glória a Deus. Como que é despertar um bêbado, irmão? Acorda. Acorda e mexe para um lado, mexe para o outro, não é? O que o Espírito Santo queria era que este povo despertasse. Mas o trabalho que estava sendo feito ali era como acordar bêbados. Não estava funcionando. Não estava funcionando. Então o Espírito Santo vai levantar, o Pai, o Senhor Jesus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso vai levantar Joel. E acredita-se que Joel vai ministrar um pouco antes de Jeremias. Logo depois dele vem Jeremias, para poder também trazer uma mensagem para que Judá despertasse. Então, acordar bêbado, do seu estado de paralisia, estava falando da vida espiritual de Judá. Paralisia espiritual. Nada mexia, nada. Tudo que fazia não mexia, não acontecia. Não havia uma decisão de mudar de direção, de voltar para Deus.
E então Joel vai começar, pelo Espírito Santo de Deus, dizer: olha, essa mensagem tem a intenção de dizer para vocês que o inimigo está prestes de entrar no seu país, que o inimigo está prestes de entrar nas vossas casas, que o inimigo está prestes de entrar nos vossos templos. Acorda, desperta, é tempo de arrepender, busca ao Senhor. Sabe o que estava acontecendo? Despertar bêbado não funciona. Quando você está vendo alguém que ele está como bêbado, que tudo que você faz ele não reage, você já viu que tem pessoas assim? Quando o pecado começa a dominar, você pode falar o que quiser, você vem com a mensagem mais linda, você vem com os versículos mais intensos e fala para ele, não reage, sim ou não? Não reage, não tem reação. Aí o que ele estava dizendo? Olha, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que vocês acordem. Porque se esse inimigo entrar, ele vai destruir as vossas vinhas. O vinhedo será destruído. E todos nós sabemos que o vinhedo fala de vinho, vinho fala de alegria. Olha, se esse inimigo entrar, ele vai tirar a vossa alegria. Se esse inimigo entrar, ele vai roubar a vossa alegria. Então acorda, desperta. Eu não quero que vocês já tristes. Eu quero uma igreja alegre, eu quero uma igreja alegre, eu quero uma igreja alegre. Está dizendo, se esse inimigo entrar, ele vai destruir as vossas vinhas. O vinho vai ser tirado da boca de vocês, ou seja, a alegria vai ser tirada. E os que não forem mortos serão levados cativos. Acorde. Porque o Espírito Santo quer vida. O Espírito Santo quer uma igreja alegre. O Espírito Santo não quer ninguém andando de cabeça baixa. O Espírito Santo quer uma igreja de cabeça erguida, sabendo que é do Senhor Jesus e que Ele está prestes a buscar a tua igreja. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria: volte para a cruz, porque o dia do Senhor se aproxima. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: é tempo de voltar para a cruz. Porque o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Ele vem. Ele vem. Alabaiaçoria. Ele vem. Alamandui calabraçoria. Sabe o que acontece? A gente aprende algo. Que tem pessoas que por mais que você insistir com ela, que por mais que você chorar por ela e com ela não vai reagir. Mas nós não podemos nos frustrar e parar. Se alguém não reagiu aqui, nós vamos lutar aqui. De calabaçoria. Se alguém não reagiu ali, nós vamos lutar ali. Mas nós não vamos parar. De calabaçai, levanta a tua mão. Tem gente que se frustrou porque você fez tudo que era para fazer, mas não reagiu. Continuou na mesma vida, não mudou de direção, não abandonou a vida de pecado. E Deus está dizendo: não se frustre, se levante. Ei, calabaçúria, você precisa continuar. Levanta a tua mão, porque o Espírito Santo está dizendo para você: precisa continuar. Isso acontece muito com o pastor, irmão. Porque o pastor chora, o pastor geme. Vocês não têm noção do que é ser pastor, ser pastora. Só quem sabe, só quem é sabe. Ele geme. Quando ele fica sabendo que alguém está mudando de direção, ele começa a ficar desesperado. E ele faz de tudo para que essa pessoa acorde. Ele faz de tudo para que essa pessoa desperte. Ele faz de tudo para essa pessoa reagir. Mas às vezes mesmo ele fazendo tudo, não vai ter reação. Mas mesmo assim ele precisa continuar. Mesmo assim ele não pode parar. Então olha para a pessoa que está do teu lado. Você não pode parar. Você precisa continuar. Aleluia. E
o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele vai falar: olha, o que está vindo aí vai destruir. O que está vindo aí vai levar o seu ministério à ruína. O que está vindo aí vai trazer morte espiritual. O que está vindo aí pode te levar para um cativeiro e você nunca mais sair de lá. Acorda! E o Espírito Santo vai dizer: mas tem algo. Eu vou dar direções. E se vocês fizerem conforme a direção do Espírito Santo, essa sentença será removida. A destruição não vai entrar no seu país. A destruição não vai entrar na tua casa. A destruição não vai entrar no teu ministério. Os seus filhos não serão destruídos. Sua família não será destruída. Seu casamento não será destruído. Se vocês derem ouvido à minha voz, não haverá destruição. Infelizmente, diante de tudo isso, Judá não vai acordar. Mesmo diante de um grito, mesmo diante de um alerta, Judá não acorda. Judá não muda de direção. Mas eu tenho uma palavra de esperança para mim e para você. Para Judá não deu, mas para mim e para você ainda tem tempo. Labaia Sória. Para Judá não deu, mas para nós ainda dá. Também tu que binaia Sória. Ribaia Colabaia Súria. Nós somos a igreja das últimas horas. Para nós ainda dá. Raibia Calabaia Sória. Iminai omiakai. Alaiondo que ela soia medeia suia. Judá não acordou, mas a voz do Espírito Santo vai ecoar aqui dentro hoje. E ela vai acordar alguém. Ela vai acordar alguém e vai dizer para ele: está na hora de você voltar para a cruz. Está na hora de você voltar para a cruz. Qual era a instrução do Espírito Santo? Mude de direção. Eu não quero destruir vocês. Eu não quero ver destruição lá na tua casa. Eu não quero um divórcio. Eu não quero um ministério ruído. Eu quero um ministério levantado. Muda de direção. Eu não quero uma igreja morna. Eu quero uma igreja viva. Muda de direção. Eu não quero uma igreja que tem nome que vive, mas está morta. Eu quero uma igreja viva. Muda de direção. O que é que eu tenho que fazer, pastora? Clame, grite, chore, lamente, geme, passe uma noite de humilhação na presença do Espírito Santo. E você não vai ficar tendo o trabalho de despertar bêbados. Não, o Espírito Santo vai vir. Quando nós clamamos a Ele, Ele vem. Quando nós chamamos por Ele, Ele vem. Quando nós buscamos Ele, Ele vem. Eita, mandagaia Sória, Ele desce. Aí que eu mandarai, é a voz dEle que penetra. É a voz dEle que convence. É a voz dEle que te faz reagir. A voz do Espírito Santo vai entrar nas entranhas. O que é entranhas, pastora? É onde pode ter algo oculto, escondido, que está te prendendo, que não deixa você reagir, que não deixa você adorar como deveria adorar, que não deixa você ser o obreiro que você deveria ser, que não deixa você ser a obreira que deveria ser, que não deixa você decalar a basúria, fazer a obra como deveria fazer. O Espírito Santo vai ecoar. Que vai fazer com que você seja a mulher que deveria ser, o marido que deveria ser, o filho que deveria ser, o pai que deveria ser, a mãe que deveria ser. A voz do Espírito Santo vai penetrar.
Mas para isso, grita, geme, chore, passe uma noite de humilhação, porque ela está dizendo uma noite com um pano de saco, uma noite humilhando. Deus, tem de misericórdia deste povo. Senhor, não deixa a vida deste homem desse jeito. Levanta a vida espiritual dele. Não deixa a vida dessa mulher desse jeito. Levanta a vida espiritual dela. Decalabaia Sória. Não deixa esse obreiro desse jeito. Levanta. Levanta. Não deixa essa obreira desse jeito. Diaconisa. Não deixa essa diaconisa desse jeito. Entra, Espírito Santo. Toca, neito, manaia Sória. Rica, baiandoria séria. Ibia yokoia sai. Ibia tuia. Orebaia Sória. Aonde que tem que começar o choro, pastora? Por nós. Gritar, chorar, lamentar, passar uma noite de humilhação. Quando nós olharmos e vemos que está faltando alguém. Está faltando alguém aqui. Ele estava aqui há pouco tempo. Está faltando. Eu vou chorar. Está faltando alguém aqui. Decai a Sória. É isso que o Espírito Santo está falando para nós. Está na hora de chorar. Está na hora de gemer. Está na hora de lamentar. Está faltando alguém aqui, Senhor. Não deixa ele desse jeito, não. Levanta ele hoje. Ai, que amandarai. Levanta a tua mão, igreja. A igreja precisa ser acordada. Está faltando alguém aqui, sim ou não? Quantas noites você chorou? Quantas? Quantas vezes você gemeu? Porque nessa semana eu chorei, eu gemi, e eu gritei, e eu lamentei, e eu disse para Deus, não deixa, Senhor, essa destruição entrar lá. Está faltando alguém aqui. Nós não alegramos nisso. Nós choramos, nós lamentamos. Levanta ele novamente. Levanta ela novamente, Senhor. Aplaude Jesus. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim, está faltando alguém aqui. Sentiu falta não? Porque se nós não percebemos isso, nós estamos falhando. Espera aí, está faltando alguém aqui. Quantas vezes nós lamentamos? A gente ora. Oh, Senhor, tente misericórdia daquela vida. Não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer uma noite, ó. Uma noite. Orando, chorando, clamando e gemendo. Senhor, está faltando alguém aqui. Arabaia Sória, mas eu quero te pedir. Tem de misericórdia, traz ele de volta. Levanta ele, levanta ela, levanta. Quantos estão faltando e nós nem percebemos? Quanto mais passar uma noite chorando, gemendo, gritando, numa noite de humilhação, para quem está faltando? Para quem não conseguiu permanecer diante das lutas, da tribulação, para quem negligenciou o dom que Deus deu. Amai, que Sória. Nós não estamos aqui para acusar. Olha, eu sei que você errou, você não deveria ter negligenciado, Daniel. Mas o Senhor é poderoso para te levantar novamente. Está faltando aqui. Decaia Sória, caia Sória. Será que a igreja pode se alegrar por isso? Que o Senhor é poderoso para levantar. Aplaude Jesus. Está faltando alguém aqui e o Espírito Santo continua dizendo. E isso tem que causar dor em nós. Isso tem que nos levar a chorar. Irabaia Sória. Está faltando diaconisa aí, ó. Quanto tempo você está chorando por ela? Quantos dias de lamento? Decaia Sória. Lebrai que eu sobrenastuia. Quantas vezes você chorou porque ela está faltando? Porque ela não está mais no posto que ela deveria estar. Levanta a tua mão, é o Espírito Santo.
O Espírito Santo está nos constrangendo. Ele está dizendo, está faltando alguém aqui, está faltando alguém aí. Ai, viando que mandai a sória. Levanta a igreja. Eu não quero que o inimigo entre no vosso país. Eu não quero que o inimigo entre nas vossas casas. Eu não quero que o inimigo entre nos vossos templos. Como assim, pastora? Entra nos vossos templos. Porque aqui está falando, ó, se não houver arrependimento, vai entrar no templo. Decamaiassúria. Se não voltar para a cruz, vai entrar no templo. Decalabassore cantarabiaxéria. E aí vai ser tirado o quê? Vai ser tirado o culto. Nós ficamos alguns dias sem culto, sim ou não? Quantas vezes o pastor Lindomar viu pessoas chorando ali, pastora Vicilene, porque não podia entrar? E agora? Olha para os bancos. Olha para os bancos. Era para estar cheio, porque agora pode vir. A porta está aberta, o culto voltou. Decalabaxore, cantarabaxai. A liberdade de voltar a adorar voltou. Mas sabe o que acontece? O inimigo está nos desanimando, dizendo para nós está pesado demais, é fadigante demais. Mas o Espírito Santo está dizendo, é porque você está afastando da cruz. Se voltar para a cruz não vai ser mais pesado. Se voltar para a cruz vai ser muito bom. Se voltar para a cruz vai ser prazeroso. Se voltar para a cruz vai custar esperar chegar a hora do culto. Volte para a cruz, volte para a cruz. Às vezes nós como igreja não gostamos de ouvir a palavra arrependei-vos. Porque a gente acha, não, aceitei Jesus, estou fazendo tudo que tem que fazer conforme, ó, o ritual. Conforme o ritual. Ó, pastora. Mas quem está vendo tudo é o Espírito Santo. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Vai falar da igreja de Éfeso. E para 7 igrejas, o Espírito Santo vai dizer assim, eu conheço as tuas obras. Para 7 igrejas ele está dizendo, sou eu que conheço as tuas obras. Sou eu que conheço as tuas obras. Para 7 igrejas é a mesma mensagem no início. Eu conheço as tuas obras. Porque fala de um conhecimento divino, pleno. Sabe o que acontece? Ele vai dizer, que igreja maravilhosa. Vamos abrir lá? Apocalipse capítulo 2. Eu tenho certeza que você congregaria nessa igreja. Como não? Apocalipse 2. Olha o que está dizendo. Eu conheço as suas obras. Ele disse isso para 7 igrejas, sim ou não? Eu sei as tuas obras. Agora olha aqui a característica dessa igreja. E o teu trabalho. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que trabalhava. Todo mundo que chegava admirava. Trabalhava. Era uma igreja que não era preguiçosa, trabalhava. Olha a característica dela. E tua paciência é que mesmo quando as coisas não vão bem, você continua crendo. Olha que igreja perseverante. Sim ou não? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, você congregaria nessa igreja? Aí vai dizer assim, ó, e que não pode suportar os maus. Ou seja, você não aprova aquele que apostatou, aqueles que desviaram da sã doutrina. Você não é conivente com eles. Que igreja maravilhosa, sim ou não? Pergunta de novo para o seu irmão, você congregaria nessa igreja? Colocaste à prova aqueles que dizem apóstolo e não são, e os achastes mentirosos. Ó, que igreja maravilhosa, tinha discernimento espiritual. Sim ou não? Pergunta novamente para ele, você congregaria nessa igreja? Aí vai dizer assim, ó. Sofreste. E tens paciência e trabalhaste pelo meu nome.
e não cansaste. Era uma igreja que não se cansava. Você congregaria nessa igreja? Era a igreja ideal para você congregar? Sim ou não? Hã? Olha aí, ó. É quem conhece as obras que está falando, viu? Aí ele está dizendo, porém, tenho contra ti, que apesar de todo o seu zelo, tem algo errado. É por isso que do começo até o fim, nós vamos ter que ouvir palavra como essa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma igreja maravilhosa. Quem chegava, olhava e falava assim, nossa, aqui é o lugar ideal, não tem igreja como essa, sim ou não? Mas aquele que estava escrevendo a carta, aquele que tem conhecimento divino, estava dizendo, apesar do seu zelo, eu tenho algo para te falar. Tenho algo contra ti. É que você deixaste o teu primeiro amor. E deixar o primeiro amor é o quê, pastora? Deixar o primeiro amor é um afastamento da cruz. É quando a cruz não é mais referência, porque agora você cresceu. Então agora você é independente, sabe muito bem o que é da sua vida. É um afastamento da cruz. E o afastamento da cruz poderia levar essa igreja à ruína. E é por isso que o Espírito Santo vai bradar para essa igreja. Olha, é verdade que vocês têm muita qualidade, mas tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Vocês deixaram as primeiras obras. Vocês deixaram o primeiro amor. Então ele estava dizendo, vocês deixaram a cruz como referência. A cruz já não é mais referência. Sabe por quê, irmão, que a cruz hoje não é referência para a igreja? Porque quando você olha para a cruz, você lembra de quê? De morte. Foi lá que Jesus morreu. Então, quando você está como referência à cruz, a gente entende que a gente morreu para nós mesmos, morremos para o mundo e vivemos para Jesus. E sabe o que acontece? Quando a gente começa a afastar da cruz, aí muita coisa começa a ressuscitar. A cruz já não é mais referência, porque a cruz ela me constrange, dizendo para mim que foi lá que eu ganhei o maior perdão que alguém poderia ganhar. Então, se foi lá que eu ganhei o maior perdão, eu também tenho que perdoar. Aplaude Jesus. A cruz vai me lembrar que eu tenho que negar a mim mesmo. E na verdade eu não ando muito querendo negar a mim mesmo. Aí o Espírito Santo vai dizer, volte para a cruz. O Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. A referência continua sendo a cruz. No dia que nós deixamos de ter a cruz como referência, é porque nós estamos tornando independente de Cristo e da cruz. Cristo é a luz, é a fonte. Só que a cruz é o meio pela qual se vai a Ele. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ele, sem cruz, não tem Jesus. Aí tem gente que diz que tem Jesus, mas não tem cruz. A cruz não é referência. Então hoje ele está te convidando. Volte para a cruz. Volte para a cruz. Pastora, mas olha que igreja maravilhosa, é verdade. Mas a gente sempre vai ser conduzido pelo Espírito Santo a melhorar. O Espírito Santo já está ecoando aí dentro. A minha voz não pode, mas a voz dele pode. Davi um dia disse assim, olha, uma vez falou Deus, 2 vezes se ouviu isso, que o poder pertence a Deus. Ou seja, quando Deus fala, ecoa. E se tiver algum mal aí, ele tem que sair. Deixa eu falar uma coisa, despertar bêbado, não.
É você chegar para alguém que está mudando de direção, que está começando a ficar iludido com as coisas deste mundo, com as palavras mentirosas, bajuladoras. Ele está mudando de direção e você chegar para ele e falar assim, pelo amor de Deus, você não está vendo o que você está fazendo não? Cria vergonha, muda de vida, é despertar bêbado. Agora quando o Espírito Santo chega, aquilo que está oculto lá nas entranhas, ele entra. E o que está te mantendo preso, ele vai te libertar. Não adianta você dizer para alguém que está completamente dominado pelo espírito de encantamento. Enquanto eu orava essa semana, Deus foi me mostrando quem é que estava. Para algumas eu liguei e falei assim, eu preciso conversar particular. Não quis falar comigo. Sabe por que não quer? Porque sabe que é confrontar. E sabe que se o Espírito Santo falar, vai ter que voltar para a cruz. Totalmente dominada pelo espírito de encantamento. E Deus está falando, olha, chora igreja, geme, lamenta. Porque se esse espírito de encantamento não for vencido, esse casamento vai ser destruído. Essa família vai ser destruída. Tem vidas de calabachoro e cantarabachai que precisa do nosso clamor, do nosso lamento e do nosso choro. Por quê? Porque não somos nós que vamos fazer. Quando nós estivermos lá chorando por esta pessoa, o Espírito Santo vai descer. A labra cantarabachéria. E ele vai convencer. Dizer para uma pessoa que as suas vestes estão vergonhosas, quando na verdade ela está completamente influenciada pela pombagira, é perca de tempo. Mas agora chora, lamenta, clama e pede ao Espírito Santo para vir. Quando ele entrar, ai que o manto ira baia sória, ele vai constranger. Da camanto e calabachai, a pessoa vai se sentir nua. Ela vai olhar e vai falar, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Essa não é a direção. Eu deixei a cruz continua sendo a referência. Eu preciso voltar. O Espírito Santo está dizendo, não precisa ser todos não, porque eu sei que todos não vão fazer isso. Mas se alguém hoje se dispor a chorar e lamentar por aqueles que estão caídos, e eu não estou dizendo nem lá fora, vamos falar pelos que estão caídos aqui dentro? Vamos começar pela casa? Vamos começar pela casa! Porque se nós queremos ser eficazes lá fora, nós temos que começar na casa. Então o Espírito Santo está dizendo, que tal começar a chorar hoje? Que tal começar a gritar hoje? Que tal uma noite de humilhação hoje? Doia aí que eu manai a sória. Porque às vezes nós somos eficazes demais lá fora, mas dentro de casa nós somos fracassados. Estamos fracassando. E o Espírito Santo está dizendo, que tal começar pela casa? Porque no momento que nós chorar pela casa, pode ter certeza de uma coisa. Nações serão alcançadas. Levanta a tua mão que é profético. Deus vai derramar uma unção nova sobre a tua vida hoje. De calabracai a sória. E esta unção, ela tem o poder de calabachai, de tornar eficaz a obra dele. Labracanturibiasto cobianai a séria. Depois que esta obra for feita na casa, o Espírito Santo está dizendo, então eu vou levantar para ir para fora. E alai a sória canai. Aplaude Jesus. Começar pela casa é ser eficaz naquilo que o Espírito Santo nos chamou. Pastora, mas eu estou despertando bêbado já faz muito tempo. Eu também. Mas não vou parar por isso. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, não para. Pastora tem 17 anos que está tentando despertar um bêbado. Mas uma hora o Espírito Santo desce. Uma hora ele desce, Mateus. Decai a sória. Uma hora ele entra. Decai a narabaia sória. E ele vai convencer que a cruz é a referência. Que mudar de direção, de mudar de mente, de mudar de coração, é ele que vai convencer. Aplaude Jesus.
Nesta noite o Espírito Santo está falando com alguém. A cruz precisa continuar sendo a referência da igreja que vai subir no arrebatamento. A cruz precisa continuar sendo a referência da igreja que vai subir no arrebatamento. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: a cruz ainda é a referência. Se a cruz deixar de ser referência para você, obreiro, vai ser muito pesado exercer o seu chamado. Mas se a cruz for a referência, será prazeroso. Não importa quantas noites você vai chorar, será prazeroso. Não importa quantas noites você vai passar acordado, será prazeroso. Você vai ter prazer em fazer isso, porque a cruz é a referência. Como assim, pastora? Eu não tiro o olho da cruz, porque a cruz me garante que quando Ele vier, e Ele virá, Ele vai decalabaixar e me levar para morar com Ele. E assim como Ele é, eu verei. E me ariou comando e a séria. Voltar para a cruz não é que significa que você está num pecado, que a gente intitula pecado, pecadinho e pecadão. Sim ou não? Ah, se foi adultério, um pecadão. Né? Ah, se foi um roubo, um pecadão. Mas só que Deus está falando com essa igreja maravilhosa aqui, e Ele está dizendo: eu tenho algo contra ti. Tu deixaste o primeiro amor. Ou seja, tu deixou de ser quem você era em mim. Tu não é mais aquele obreiro que eu te conhecia, mandou que andai. Tu não é mais aquela diaconisa, aquela baiaçória. Tu não é mais aquele diácono, tu não é mais aquele presbítero. Tu não é mais aquele evangelista, tu não é mais aquela missionária. Tu não é mais aquele pastor, aquela pastora. Tu não é mais o mesmo, e é tempo de calabachai, a candarabachai. Volte às primeiras obras. Uribica e a Súria. Pecado não é só fazer, é também deixar. Mas o que alegra nós nisso aqui é que o Espírito Santo vai deixar bem claro que essa igreja não perdeu, ela deixou. Então fala para a pessoa que está do teu lado: se deixou, dá para buscar. Dá para voltar lá. Você não pode dar um glória para Deus, não. Deus está dizendo: oh glória. Se deixou está mais fácil, igreja. Porque o que perde é mais difícil, sim ou não? Tem coisas que nós perdemos na nossa vida e nunca mais nós vamos reaver. Sim ou não? Essa é a verdade. Mas aqui o Espírito Santo está dizendo: essa igreja não perdeu. Essa igreja deixou. Hoje é noite de buscar de volta. É noite de buscar de volta. Equipe de louvor. Aqui eu sou comiandere a Sória. Amando o que aí a subi ande quer e a sou e andar raçai. Essa igreja deixou. Ela não perdeu. A gente já viu milhares de pregações como do Davi. Ele caiu com Betseba. E todo mundo acha que Davi caiu quando ele consumiu o ato. Quando ele deitou com Betseba. Eu garanto para você que Davi não caiu quando ele deitou com aquela mulher. Sabe quando Davi caiu? Quando ele quebrou um princípio de ordem. A Bíblia diz que era tempo dos reis descer para a guerra. Era tempo de guerra. Só que Davi decidiu ficar em casa. Fala para essa pessoa que está do teu lado: ficar em casa pode ser perigoso. Não, mas fala para ele gravar: ficar em casa pode ser perigoso. Porque o inimigo, sabendo que você está em casa, vai começar a te distrair. Mas Davi não caiu quando deitou com ela. Quando ele deitou com ela, estava só consumando. Davi caiu quando ele quebrou o princípio de ordem. Qual é a ordem do Senhor para a tua vida?
Camando coia séria. Porque pecado não é só fazer, pecado é deixar de fazer. De calabaia torre canto ribia séria. Davi, ele caiu quando ele deixou de ir na guerra. Fique sobre os pés. O inimigo quer nos distrair. Ficar em casa pode ser muito perigoso. Daniel falou aqui. Ele sabe o quanto é perigoso. Anuncia para essa pessoa que está do seu lado: ficar em casa pode ser muito perigoso. Irmãos, é ficar em casa quando há uma ordem para você ir. Viu? Há uma ordem para você ir, então vá. Porque se você não for, você está quebrando o princípio de ordem. Durante esse louvor eu não vou chamar ninguém, porque o Espírito Santo é que convence. Agora, se você foi convencido pelo Espírito Santo através da palavra, que estava se afastando da cruz, que estava negligenciando aquilo que Deus confiou na tua mão, que você precisa voltar a ser aquele que Deus espera que você seja, nele, voltar à sua essência. Então voluntariamente você vai vir ao altar, e o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Está na hora de voltar, diaconisa. Ouve a voz do Espírito Santo. Está na hora de voltar para a cruz. Está na hora de voltar, obreiro. Está na hora de voltar, obreira. Está na hora de voltar, igreja. Está na hora de voltar. O dia do Senhor se aproxima. Quanto mais perto da cruz, mais perto da luz. Quanto mais cruz, mais Jesus. Oh, Deus tremendo. Fala para essa pessoa que está do teu lado: não tenha medo da cruz. Quanto mais cruz, mais Jesus. Feche os seus olhos, porque há uma voz do Espírito Santo ecoando aqui nesta noite. Fica com seus olhos fechados, pelo amor de Deus. Não se distraia com nada. Quero voltar ao início. Sua vinda aqui é voluntária. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. É voluntário. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Olha a palavra. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro. É só quem quer voltar, irmão. Isso aqui é voluntário. O Espírito Santo não obriga. É só para quem quer voltar. É só para quem quer voltar a ser. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro O Espírito amor. Santo vai Eu convencer. quero voltar ao
precisa deixar. Não tem nada que você precisa começar a fazer. Ai, Deus. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Olha a palavra. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Olha aqui pra mim. Uma das pessoas que o Espírito Santo me revelou, que está completamente dominado pelo espírito de encantamento, não está aqui nessa noite. Mas a voz do Espírito Santo vai lá. Eu não pude ir lá, mas o Espírito Santo vai. E ele vai penetrar no mais profundo do ser dela. E ele vai arrancar esse espírito de encantamento. E ela será livre e vai voltar para a glória do teu santo nome. Se a igreja alegra, aplaude Jesus. Mateus Nogueira, Deus me deu uma visão com você. Enquanto eu orava nesta semana, o inimigo estava preparando um laço de acidente. E seria fatal. Na sua morte, as colunas da igreja abalavam. E ninguém mais conseguia se unir. E o Espírito Santo falou: chama ele. Quem é seu líder? Diácono Laércio? É? Mateus? Desce lá, Mateus. Urabai que openéria sória. É porque o inimigo queria a morte, porque sabe aonde ele vai chegar. E o inimigo sabia que através dessa morte ia abalar as colunas da igreja. Muita gente questionando, muita gente perguntando, muita gente indo diante de Deus e não entendendo o que tinha acontecido. Mas o Espírito de Deus que chega na frente está dizendo: livramento. A igreja pode se alegrar? Livramento. O plano das trevas está cancelado. De Calabaiaçória, no lugar da morte, Deus está dando vida. Ai, que Calabaiaçória. Estende a mão para cá, igreja. Se você tem amor e misericórdia, e ore por ele. Pede a Deus para Deus tocar na vida dele agora, para levantar colunas de fogo em volta dele. Todo o plano das trevas para poder levar a morte, para desestruturar as colunas da igreja, estão cancelados no nome de Jesus Cristo. Todo projeto das trevas na vida do Mateus Nogueira está cancelado, está frustrado. Todo laço de morte, todo laço de acidente, no nome de Jesus Cristo, está cortado nesta hora. E nós declaramos que ele está livre, 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 que ele está livre. E a igreja aplaude Jesus. Diaconisa Adriele, eu chorei quando me deram os nomes das diaconisas e chegou no teu. Eu chorei e disse: Deus, não, levanta ela, faz ela voltar a ser a diaconisa que o Senhor espera que ela seja. Portanto, é a voz do Espírito Santo que está entrando dentro de ti hoje. É ela que está entrando aí, ó. É ela que vai penetrar no mais profundo do teu ser. É ela que está te libertando. E é ela que está te levantando nesta noite. Está dizendo: volte a ser a diaconisa que eu escolhi.
aplaude Jesus. Muita gente ficou aí no banco que deveria ter vindo. Mas é orgulhoso demais. Todas as vezes que o pastor Lindomar fala que tem que voltar, eu venho. Porque eu não quero perder a referência da cruz. Porque se o dia que eu perder essa referência, eu estou perdendo Jesus. Quanto mais cruz, mais Jesus. Consola essa pessoa que está do teu lado. Fala, quanto mais cruz, mais Jesus. Deus está levantando vida espiritual aqui, amém, igreja? Vai voltar para casa fervoroso. Vai voltar para casa dizendo para a esposa assim: olha, fazia muito tempo que eu não orava assim, eu vou orar. Labracaia-sória. Vai voltar para casa dizendo para o esposo: olha, eu quero que você me dispensa, porque eu estou indo orar. Eu estou indo ali falar com Jesus. Eu entendi que eu não posso perder a referência da cruz. Decalabaia-sória, laia-noia, séria. Vai voltar para casa dizendo assim: olha, é verdade, pastor, eu estava frustrada, porque foi muito tempo despertando mesmo, e eu desanimei. Mas agora eu entendi, quem vai entrar lá é o Espírito Santo. Quem vai entrar lá é a voz todo-poderosa. É a voz como o som de muitas águas. É a voz que dá desesperação ao cedro do Líbano. É a voz de Calabaiaçúria. Fecha os olhos para a gente encerrar. A equipe de louvor louva. Se você que está aí no banco sabe que tem que vencer o seu orgulho, ainda dá tempo. Para nós ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. Para ajudar não deu, mas para nós dá. Enquanto você está dentro deste culto, participando deste culto, ainda dá tempo. Depois que sair aquela porta para fora, eu já não sei. Mas enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está falando: ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Dá tempo de você vir, dá tempo. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Aceitando Jesus, tem alguém? Aliançando com Jesus? Ninguém? Só está voltando às primeiras obras? Glória a Deus. A cruz é a referência nossa, amém, igreja? O dia que o inimigo nos convencer que não é necessário mais cruz, porque Jesus já morreu nela, fala: mentiroso. A cruz será a minha referência até que Ele venha. A cruz será a minha referência até que Ele venha. A igreja aplaude Jesus. Aleluia.